Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para uma aula da Banca Sebrasp. Peguei um tema muito da atualidade, relacionado à segurança pública, que vocês tanto pediram. Eu fiz a votação em alguns grupos, na minha página do Instagram, e esse tema aqui venceu. Então vamos corresponder agora a esse tema, falar sobre argumentos, problemas, uma proposta de solução no final, que é o tema completo. E assim eu vou discutir também diversos benefícios dessa tecnologia. Conhecimento que vocês teriam que procurar em artigos, em livros, teriam que procurar na internet. Então eu vou trazer aqui diversos conhecimentos para facilitar nesse estudo seu. Essa aula vai ser curta. Meu objetivo é mostrar aqui argumentos para essa redação, mostrar como é a estrutura dessa redação, que são coisas que eu ensino no meu curso, mas estou trazendo aqui gratuitamente para vocês. E eu vou trazer uma série de vídeos assim. Toda semana eu vou pegar um vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre temas ligados à segurança pública. Todas as votações acontecem na minha página no Instagram a respeito dos temas escolhidos. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte. Os tópicos aqui pedem relacionados à segurança pública, com a tecnologia. E você tem tópicos de benefícios, de problemas e também de uma intervenção em relação à autoridade policial, de modo a adotar de forma positiva essas tecnologias. Então, nós vamos analisar aqui os três motivadores e, após isso, eu vou fazer um rascunho inteligente com vocês. Caso quem não saiba o que é um rascunho inteligente, na hora que eu vou explicar, para facilitar também a argumentação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um texto aqui, é só um texto, ele é bem curto, para falar a verdade, mas vamos aqui ler. Texto 1. A ação criminosa pede por mecanismos de proteção avançados. O número de ocorrências tem elevado a procura por soluções que hajam a serviço da segurança, tanto pessoal quanto patrimonial. O problema está na falsa sensação de segurança que todo este arsenal, em muitos casos, pode gerar. Muitas pessoas acreditam que os sistemas de proteção existentes são bons e suficientes e funcionam por si só, mantendo-os distantes de situações perigosas. E este é o grande perigo. Os desafios quando o assunto é tecnologia e criminalidade se estendem a muitos temas. Isso aqui não tem graça não, tá? Isso aqui não tem graça não. Vão desde escolhas mal feitas de contenção às falhas humanas, geradas por pessoas que não estão habilitadas para lidar com este contexto, e tudo isso põe em risco a segurança, exigindo mecanismos de proteção avançados, que combinem procedimentos, pessoas e alta tecnologia contra o crime. Então aqui só demonstrou essa necessidade de uma tecnologia aliada à ação policial. Não tem muita informação aqui nesse texto, não. Vamos continuar. A tecnologia não substitui as atitudes preventivas, mas pode ser uma grande aliada contra a criminalidade. Os itens mais procurados são câmeras, alarmes e sistemas de controle de acesso. Mas outros itens já começam a entrar na mira dos brasileiros. Entre eles são os drones, câmeras de alta definição, que inclusive reconhecem placas de carro, portarias otimizadas, alarmes controlados remotamente, fechaduras digitais e sistema de reconhecimento facial. Entretanto, é sempre bom alertar que, para que não haja uma falsa sensação de segurança em torno desses equipamentos, é fundamental que eles atuem junto de um monitoramento adequado e de procedimentos bem estruturados para tirar o máximo proveito dos recursos disponíveis. Igualmente importante está o treinamento e a capacitação de todos os profissionais envolvidos com a segurança, para que essa equipe esteja sempre atualizada e preparada para agir prontamente. Com tudo que falamos sobre tecnologia e criminalidade, eu espero que você esteja mais preparado para fazer boas escolhas e aumentar a sua segurança. Descubra com a ajuda especializada o que funciona para você e o lugar onde você mora ou trabalha. Não há melhor jeito de se proteger do que combinando prevenção e conhecimento adequado. Aqui ele trouxe informações importantes. Quando eu fui fazer o material para essa aula, eu pesquisei bastante a respeito de como a tecnologia pode auxiliar a segurança pública. E pesquisei sobre drones, conhecimento facial, inteligência artificial, o Big Data também, muitos fatores que estão ligados aqui. Esse reconhecimento de placas de carro, coisas muito interessantes. E assim, eu vou falar a respeito de vocês, mas caso vocês tenham interesse em pesquisar em alguns artigos, eu sugiro também. Porque ficou bom, achei muito interessante essa parte. Mas vamos fazer aqui nosso rascunho inteligente. Primeiro, a gente pensa o seguinte: o primeiro tópico, ele pede os benefícios. Então vamos fazer aqui um rascunho em relação aos benefícios possíveis dessa tecnologia. Claro que não é exaustivamente, porque são muitos benefícios, mas trazer vários aqui para vocês terem esse conhecimento dessa aula. E após isso eu falo de problemas. Vamos lá. Vou fazer aqui uns. Por enquanto aqui eu acredito que tá bom. Vamos lá. O que acontece, gente? Eu estava pesquisando a respeito e falo o seguinte: a população de todo o planeta, até 2050, espera-se que tenha 10 bilhões de pessoas. Aí você pensa, como que a polícia, como a segurança pública pode proteger tantas pessoas em um conjunto tão enorme assim? Porque cada mais pessoas que tem, cada concentração demográfica vai implicar pressão, vai implicar riscos. Porque você pensa, tá, a tecnologia vai auxiliar,
Mas imagine a pressão que você tem que esses profissionais, ao usarem tecnologia que pode infringir direitos dos cidadãos. Por mais que você pense no lado positivo, existe o lado negativo. E esse lado negativo é muito visto pelos tribunais hoje em dia. Assim, você vê quase toda semana o STJ soltando alguma tese a respeito, por exemplo, não pensando na tecnologia, mas a respeito de como os policiais devem ter cuidado ao, por exemplo, adentrar numa casa. Mesmo que, já teve teses que, mesmo tendo a sensação de que existe, aliás, o fundado temor que existe ali prática de drogas, não pode adentrar. Já existiu essa tese. Então você tem muitos aspectos ligados a isso aí que deve ter cuidado com o direito à privacidade. E você pensa, cada vez mais aumenta esse conjunto populacional, cada vez mais você aumenta também a pressão e os riscos. Então você tem esse ponto aqui. Um ponto que eu pesquisei, engraçado, foi o seguinte: eu estava pesquisando a respeito disso aí, e a China, ela foi dada ali uma exemplificação, uma comparação com o Brasil e com a Europa. Por exemplo, a China, se você analisar, está aumentando cada vez mais o número de câmeras, por exemplo. Então você tem que essas câmeras de vigilância, este ano chegou a 560 milhões de câmeras, né? E você tem que em 2018, ou seja, a gente está em 2021, chegou a 560 milhões. Em 2018 eram 20 milhões. A diferença que cresceu é um número abismal, essa diferença. E o que acontece? Eles afirmam que essa diferença se deu o efeito de quê? De reduzir a criminalidade no país. Então você tem esse aspecto aqui que vai diminuir a criminalidade. Outra coisa, a taxa, por exemplo, de homicídios na China, a cada 100 mil habitantes é 0,53. É um pouco melhor que, por exemplo, no país da Europa, que chega a 0,59, 0,60 alguma coisa, países como Suíça, Inglaterra, então você tem essa taxa. O Brasil, gente, pasmem, o Brasil é 22,7. Então a diferença aqui é gigantesca, né? E houve uma queda de 17% em relação a 2018. Ou seja, imagina quanto era, então, muito maior, né? Existem algumas tecnologias policiais, como por exemplo, vou até grifar de um pouco diferente, existe a Mag, MagV. O que seria isso, professor? Seguinte, gente, a MagV é uma tecnologia que é usada em países desenvolvidos, também está sendo utilizada no Brasil em forma de teste, né? O que acontece? São câmeras especializadas em identificar o rosto de maneira milimétrica. Realmente, dados ali do nariz, do olho, da íris, dados milimétricos que uma pessoa comum consegue identificar, que uma câmera muito especializada não consegue identificar. O que acontece? Essa MagView é uma operação que fala o seguinte: olha, nós podemos identificar ali o criminoso, a chance de acerto é 99,98%. Então você tem ali uma chance altíssima de proteção. Essa solução, gente, vem para proteger a gente, vem como uma solução preventiva de identificação criminal. Vamos lá, preventiva de identificação criminal. Então você tem essa solução MagV. O que acontece? No Brasil, ela não vem com esse nome. Por exemplo, em Campinas, veio essa tecnologia semelhante, só que, por exemplo, você veio utilizando as placas de veículo. Então você tem sistemas ali especializados em identificar a placa do veículo. Então, por exemplo, se o carro passa em alguma rodovia, alguma rua, e tem esse sistema inteligente, que eu vou colocar o nome aqui abaixo já, esse sistema inteligente vai analisar a placa do veículo e, de maneira bem rápida, ele faz uma comparação com um banco de dados gigantesco do país, tudo bem, do país inteiro, das delegacias, tudo uniformizado. E se tiver ali uma queixa de furto, algum exemplo a partir disso aqui, alguma similaridade, soa um alarme na central de monitoramento da polícia mais próxima para parar esse carro, para identificar esse carro. O que acontece, gente? Isso é tão forte, as pessoas não têm conhecimento disso, é algo muito raro de ter esse conhecimento. Mas isso é tão forte que, por exemplo, foi identificado em 2018, foram recuperados em Campinas apenas 354 veículos. Ou seja, 354 veículos roubados foram recuperados por causa desse sistema. Esse sistema ganhou crédito. Você percebe os benefícios que um sistema desse tipo auxilia aqui na recuperação de crime, na recuperação de objetos do crime, na apreensão e também na identificação de criminosos. Então, o nome do sistema é SimVCamp. Eu vou colocar aqui entre aspas. Sistema inteligente de monitoramento.
Aí aqui eu não vou detalhar como é que funciona, porque eu expliquei para vocês, a gente tem que ficar mais rápido aqui nessas aulas, esses detalhes vocês devem anotar. O que acontece? A gente viu os benefícios aqui desse sistema de como ele age também. Isso eu falei em Campinas. Em São Paulo, a capital de São Paulo, houve um outro sistema. Um sistema aqui de câmeras, né? É chamado City Câmeras. Vocês podem esperar que eu vou falar sobre Big Data, inteligência artificial, tá? Pode ficar tranquilo. Não tá ficando bom, peraí. Pode ficar tranquilo que eu vou falar a respeito disso aí. Como é que funciona esse City Câmeras? É o seguinte, eu não sei se você tem isso na sua casa, ou se você conhece alguma pessoa que tem uma câmera na casa, na porta da casa, que gera aquela imagem. Esse projeto do City Câmeras, que acontece em São Paulo, né, claro, não em toda São Paulo, em parte dela, ele une essas câmeras de um civil com as câmeras que acontecem na cidade toda. E todas essas câmeras vão para o banco de dados da polícia. Né? Então você tem que o seguinte: existe uma junção da polícia com a sociedade civil. E isso, gente, gera diversas imagens. A elucidação dos crimes fica muito mais fácil. Então você pensa, de madrugada um crime acontece ali, por exemplo, pode acontecer um roubo, pode acontecer um furto em algum banco, por exemplo. Não tinha ninguém perto, não tinha câmeras, a polícia não vai conseguir identificar tão fácil, talvez nunca encontre esse criminoso. E aí o crime vai passar anos e anos e pode prescrever. Com esse projeto de câmeras, você pega uma câmera que estava ali perto, outra câmera de outro civil que estava perto, uma câmera da prefeitura, entregação da polícia. E isso, gente, traz uma efetividade tão grande que vocês não têm noção. Câmeras ajudam bastante ali na prevenção do crime. Aí você pode questionar, mas professor, por que, que as câmeras auxiliam na prevenção do crime? Eu trago aqui um filósofo para você. Michel Foucault, ele vai trazer a respeito, ele fala muito a respeito. Eu não sei se vocês já viram uma obra dele que fala a respeito dos presídios, né? Que os presídios eram redondos, você tinha uns campos redondos, né? Assim, ó, quer ver? Você tinha uns campos redondos, e dentro desses campos redondos, você tinha, por exemplo, uma torre. Eu esqueci o nome dessa torre, mas você tinha essa torre. Ou seja, todas essas celas aqui, ó, elas ficavam sendo vigiadas por essa torre. Aí você pensa, como que alguns policiais ali, alguns policiais penais, vão identificar todos os presos que eles estão fazendo? Talvez não consigam fazer isso. Pela lógica, não conseguem, pelo número de presos que são. Mas o sentimento que o indivíduo que está sendo possivelmente vigiado tem inibe práticas criminosas. E esse sentimento, gente, é o que as polícias, a segurança pública, está tentando fazer com esse sistema de câmeras. Aconteceu na China, positivo, na Europa, positivo, como Suíça, e no Brasil, em algumas cidades, estão acontecendo isso também. E muito positiva a efetividade. Pode pensar, mas câmeras não é tão eficiente. Gente, funciona mesmo. Realmente, a vigilância inibe ali os crimes, o sentimento que a pessoa tem que está sendo vigiado, acontece isso. E você pode perguntar, mas, por exemplo, um exemplo claro disso aqui, você pode pensar, existem situações em que a própria circunstância, olha, prejudica que haja crimes, ou seja, facilita que haja crime ou não facilita. Por exemplo, se você tiver uma pessoa vulnerável na rua de madrugada, é uma situação que facilita a ocorrência de crimes. Se você tem um sistema de câmeras em todos os lugares e os bandidos sabem disso, isso inibe que haja crimes. Então você tem aqui que ele fala a respeito disso aqui. Você pode usar na redação para explicar, por exemplo, a relação de câmeras. Tudo bem? Então aqui é a explicação aqui de Foucault a respeito disso. Por exemplo, esse sistema, o que acontece? No Paraná, eles utilizaram essa junção da sociedade civil, eu esqueci de falar, né? Esqueci de escrever. Sociedade civil e segurança. Por exemplo, Paraná. Em uma cidade chamada. Eu esqueci uma cidade, mas tem 31 mil habitantes. É Palotina. Existiu essa iniciativa de câmeras, né? Essa integração da polícia com os civis, a sociedade civil. E o que acontece? Com essas 500 câmeras, que é uma cidade pequena, 30 mil habitantes por aí, houve a junção de mais de 500 câmeras, né? Em 2019 para 2020, e o número de furtos e roubos diminuiu 81%. Então, o número é alto, gente. A efetividade aqui é alta demais. Aqui a gente vou até exemplificar. Deixa eu só. Não vou conseguir tirar isso aqui, não. Mas vamos lá. Tem.
Pra vocês terem essa noção. Então, realmente, é algo muito efetivo. É muito efetivo mesmo. Então, isso aqui é um pouco que eu posso falar para vocês. Isso aqui eu vou fazer agora aqui embaixo, para poder falar mais detalhes a respeito disso aí. Eu vou até dividir melhor aqui, que eu tenho que falar de aspecto negativo também. Deixar aqui. O que acontece? Existe também que algumas cidades incorporaram o uso do Big Data e da inteligência artificial. O que acontece? Pelo mesmo motivo que existe, aqui eu vou até anotar, né? Inteligência artificial, a Big Data Analytics. Não, gente, vamos poupar. Tá, Big Data Analytics. Pelo mesmo motivo que eu expliquei aqui em cima, que existia o sistema de câmeras, que é o SIMVCAMP, esse sistema de câmeras que monitorava as placas e discutia os crimes, você tem também que a junção em algumas cidades do país, do Brasil, tá falando de Brasil aqui, utilizaram a inteligência artificial e também o Big Data Analytics para prevenir situações potenciais de perigo. Vocês conhecem, por exemplo, que existe o crime lá no CTB de direção da pessoa estar embriagada, por exemplo, dirigir embriagada, se a pessoa não tem carteira, existem esses crimes. Mas são crimes de difícil elucidação se não acontece um perigo real. Né? E, por exemplo, uma pessoa que está embriagada ela tende a dirigir em velocidade superior à média. E o que acontece? As pessoas foram muito inteligentes, né, cientistas e tudo mais, em desenvolver programas para analisar veículos com velocidade superior à média, veículos que poderiam estar, por exemplo, em um condutor em situação diferente do comum, em situações anormais, para identificar, nesses casos, que deveria um policial abordar aquela situação. Que poderia, por exemplo, não acontecer algo errado, mas prevenção de acontecer o pior. Prevenção de aquele crime, por exemplo, de estar embriagado, não desenvolva para um bem pior que esse, como, por exemplo, um homicídio culposo. Então, você tem essa análise aqui que houve a inteligência artificial com Big Data Analytics. Então, o que eu vou colocar? A prevenção. Qual ponto eu posso falar também? Esse sistema também foram analisados pessoas que, por exemplo, têm situações normais, não necessariamente dentro do carro, mas pessoas que tendem a ir, por exemplo, à linha férrea, pessoas que tenham atividades suspeitas próximas a regiões criminosas, por exemplo, regiões de tráfico de drogas, pessoas que têm aquele comportamento anormal no mundo, tudo bem? Então, essas pessoas que correm o perigo ou faz que haja perigo para a sociedade, essas pessoas vão ser analisadas pelos policiais. Então, por exemplo, o policial lá no carro, ele recebe um chamado, olha, tal pessoa está agindo estranho em tal lugar. Esse lugar é região de crimes que aconteceu tantos crimes nos últimos meses. O policial, se ele não tiver em outra ocorrência, ou já tiver resolvido a situação ali, ele vai analisar o que houve ali, o que pode estar prestes a acontecer. Isso que? Isso é prevenção, isso é reduzir o tempo de espera de, por exemplo, se acontecer uma tragédia, reduzir ali o tempo de poder acontecer um crime. Isso é o auxílio que pode haver pelo Big Data Analytics e pela inteligência artificial. Outro ponto a gente pode falar aqui é o uso de drones. Os drones facilita demais, por exemplo, para filmar o modus operandi do furto, do roubo e diversas outras situações em que, por exemplo, a polícia teria que se arriscar ali, uma atitude repressiva. Porque se o policial tem que investigar, tem que se infiltrar, por exemplo, tem que ter essas atitudes, ele corre o maior risco de vida. Diferentemente do drone, não. O drone ainda filma toda a situação. Então você tem esse aspecto positivo do drone, que é o quê? Rastrear e filmar o modus operandi. Investigação. Rastrear o modus operandi. Então você tem essa situação que o drone pode auxiliar. Ele pode mapear regiões que acontecem mais assaltos. Por quê? Porque nessas regiões precisa de maior contenção policial. E para não correr o risco, por exemplo, sem necessidade, correr o risco de levar uma bala, de ter um tiroteio ali, por exemplo, esses drones auxiliam ali filmando e caso tenha uma atitude suspeita que pode acontecer um crime, os policiais já vão e já preparam ali para que isso não ocorra, tá? Eu posso falar também de Big Data de novo, só que de maneira diferente. Eu posso falar de maneira isolada de Big Data, que é o seguinte. Gente, a rede do país todo, das polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, a PRF, a PF,
de todos os sistemas integrados, como por exemplo, que a gente pode pensar do Ministério Público, todos esses dados que existem por aí, gente, não são totalmente integrados. Tem muitas regiões que não são, que demora, tem que expedir um ofício, uma manifestação para chegar a esse movimento, para acessar esse banco de dados. E, gente, tempo em relação ao crime pode ocasionar muitas coisas. Pode haver fatalidade, pode não encontrar o criminoso, pode ali ocorrer diversas situações piores. Então, o tempo em se tratando de crime é algo que deve ser realmente feito em mínimo espaço de tempo possível. E o que a solução Big Data visa implementar? Isso não foi ainda implementado no Brasil, de maneira geral, mas, a priori, o objetivo é o quê? Uniformizar o banco de dados. Por quê? Porque eu pego ali que eu tenho um dado desse criminoso em tal região. Só que eu tenho aqui, nessa região aqui, por exemplo, o Sudeste, que essa pessoa deveria ter sido citada para responder tal processo de um crime. Ele não foi citado ainda, porque não encontraram naquela residência. Mas eu tenho dado lá na região, lá no Nordeste do país, que essa pessoa, por exemplo, ela teve uma atitude suspeita em alguma região e foi parada por policiais e fizeram um BO, por exemplo, se ele estava, por exemplo, embriagado. Um crime mais de menor pena possível. E o que acontece? A partir da informação que existe lá no Nordeste, isso chega aqui para o Sudeste, por exemplo, no MP aqui do Sudeste, eles podem lá já expedir um ofício para analisar, para já conduzir esse indivíduo para vir responder esse processo, que ele não pode fugir, tudo bem? E isso auxilia no quê? Auxilia na prevenção de crimes, auxilia que o crime, se ocorreu, haja resposta pelo Estado, haja efetividade ali jurídica das leis. Então você tem esse estado aqui. Que, por exemplo, o policial ele vai ter uma maior facilidade de identificar se aquele sujeito ele tem ali uma condutas habituais de ter algum crime. E pode ser melhor levá-lo para a delegacia do que deixar aquele sujeito, por exemplo, ir para casa, se for um crime de menor potencial ofensivo. Então você tem essas situações aqui para auxiliar. Porque hoje em dia os bancos de dados não são uniformizados, são bancos de dados totalmente distintos um do outro, de difícil acesso. Um acessa um, não consegue acessar o outro. E para você juntar os dados ali e conseguir a resposta ali, isso demora. E esse tempo aqui é prejudicial demais para a justiça. Então aqui o Big Data vai auxiliar a localizar foragidos, a criar um retrato falado, etc. Eu posso falar mais. Agora eu vou falar um pouco de problemas, tá? Eu vou falar bem pouco, porque você já tem conhecimento. O que acontece? Eu já dei uma deixa anteriormente, que é o seguinte. Vocês veem aí que toda semana o STJ tende a soltar alguma tese, toda semana não, mas geralmente toda semana, sobre a respeito, por exemplo, do domicílio, se o policial pode ou não entrar, e tende a restringir a entrada dos policiais cada vez mais. Em situações que às vezes existe um crime, mas não pode adentrar, porque o policial, por exemplo, teve uma suspeita que não era justificável, por mais que exista ali que houve um crime. Então, isso tem, por exemplo, criado uma sensação de que é o seguinte, para o judiciário, para a justiça, por mais que exista o crime, muitas vezes o direito à privacidade está acima disso aí. Não é regra, mas existe essa sensação. Você pode pensar, em alguns casos, por mais que houve crime, o policial ele foi, adentrou nessa residência de uma maneira que não deveria, tudo bem? Para o judiciário. E mesmo que ele comprovou depois que houve crime, a situação anterior não era justificável. E isso faz com que toda prisão, toda ação policial seja legal. Por qual justificativa? Direito à privacidade, direito à vida íntima. Então, você tem que ir para o judiciário do país, muitas vezes, e para diversos juristas, muitas vezes, tem que analisar, tem que poderar o direito à privacidade. E se a gente está falando da situação, a gente imagina que a gente citou tantas vezes aqui sobre câmeras, e como isso aqui vai restringir o direito à privacidade das pessoas, o direito à liberdade individual das pessoas. Você pensa, tá, é justificável se aquela pessoa em alguma região suspeita cometeu algum crime, está prestes a cometer algum crime. Mas e se não estiver? E se, por exemplo, se ela for abordada e isso for uma medida de coerção individual? E não vai haver crime. Ela não tinha essa intenção. A pessoa era primária, não tinha inquéritos em curso, não tinha nenhuma intenção de praticar um crime. Estava apenas usando seu direito de liberdade de ir e vir, de acordo com a Constituição Federal. Então tem que tomar cuidado que isso é um dos problemas. Quando a segurança, por meio da tecnologia, infringe aqui o direito à privacidade. Então tem que ter essa noção aqui a respeito. Outro ponto. A gente pode ter também a respeito da manipulação.
Por que manipulação de dados? A gente pensa o seguinte, quem estudou informática sabe que nenhuma rede é totalmente segura. Nenhuma rede é totalmente segura. E pode ser que criminosos acessem a rede policial, acessem ali os dados que existem da polícia, e pode haver a manipulação desses dados. E nessa manipulação pode ocorrer alguma situação pior. Já é um crime. Você já tem que existe um crime. Mas essa medida pode ser usada para acontecer algo pior ainda. Então, um dos problemas seria essa manipulação de dados, que pode fazer com que ocorra, por exemplo, crimes cibernéticos. Se você usar dados ali pessoais, dados que é da privacidade do indivíduo, para cometer outro tipo de crime, por exemplo, estelionato. O que a gente pode pensar também aqui? Falando de privacidade, falando mais em privacidade, é o seguinte, a gente tem recentemente, né, entrou em vigor a lei de abuso de autoridade. Recentemente entrou em vigor a lei de abuso de autoridade. O que tem? Você pode perceber que quando você lê, isso foi discutido em diversas doutrinas, que essa lei, por exemplo, ela veio dar uma assustada, assim, dar uma diminuída em relação à segurança pública em atitudes que não deveriam ter, sim, por exemplo, uma fiscalização. Então você pensa o seguinte, houve essa lei, né, essa lei de abuso de autoridade, com a intenção de inibir situações de policiais ou de outros indivíduos de servidores públicos, tratando aqui de policiais, tá? Tratando aqui da segurança pública, a gente está falando especificamente, para inibir algumas situações que poderiam justificar, por exemplo, a perda de algum direito. Liberdade, privacidade, trazer um constrangimento. Então você tem que, hoje, existe um olhar muito forte do executivo, do legislativo e do judiciário em torno das ações dos servidores públicos e especificamente da segurança pública. Por quê? Porque se existe uma situação ali que não está fundada em lei, um ato que mesmo que depois seja justificável, se anteriormente não era, essa situação possivelmente vai ser legal. E o que acontece? Isso é um dos problemas da tecnologia. Porque a tecnologia, gente, restringe muitos direitos mesmo. E muitas vezes as pessoas não estão fazendo nada demais, estão exercendo seus direitos. O que deveria vir para proteger, em alguns momentos, tende a criar situações constrangedoras. E o indivíduo pode, o servidor público, a depender do seu dolo, né, se tiver um dolo específico, de acordo com a legislação, ele pode responder. Então, um dos problemas aqui seria esse ponto. Seria também a lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque mostra que existe uma resposta do Estado acerca dos seus servidores públicos. Olha, calma aí, não é qualquer situação que vocês podem agir do jeito que bem entender, falando que estão de acordo com a lei. Nós vamos restringir muito suas atuações. Você pode analisar essa lei e tem muitas restrições mesmo. Por mais que exista um dolo específico, essa situação tende a agravar. A doutrina comentou bastante a respeito desse tema, que inibiu muito a segurança pública em situações que estavam agindo para proteger alguém, mas poderia infligir algum direito, e isso é levado em conta na lei de abuso de autoridade. Então tem que ter esse cuidado nos problemas gerados, infligir alguma coisa dessa lei ou de outro específico. Então esse aqui é o rascunho inteligente. Por que eu chamo de rascunho inteligente? No meu curso eu ensino o seguinte, quando você pega um tópico assim, ó, benefícios da tecnologia. Aqui eu só conversei com vocês, mas, por exemplo, eu vou fazer um parágrafo a respeito de benefícios. Como aqui está no plural, eu vou falar de mais de dois. Eu vou falar de dois. Por quê? Porque se você analisar a CESP, eu vou conversar um pouco com vocês. A CESP, quando ela traz o operador de resposta, ela fala assim, ó. Ela fala assim, ó. Ela fala, ó, indivíduo que não identificou, no caso aqui, nenhum benefício, recebe tal nota. O indivíduo que identificou apenas um benefício, recebe tal nota. O indivíduo que identificou dois benefícios, mas não desenvolveu, recebe tal nota. Aí ela fala o seguinte, indivíduo que identificou dois ou mais benefícios e desenvolveu. E por que a gente vai escolher desenvolver apenas dois benefícios? Porque é o seguinte, a redação de até 30 linhas. Se você pega ali, faz um parágrafo, um tópico frasal, que eu vou mostrar aqui, colocando os dois benefícios, explicando detalhadamente esses benefícios, e você vai chegar a 8 linhas, não linhas algumas vezes. E você pega e faz uma conclusão de 6 a 7 linhas, introdução de 4 a 5 linhas, isso fecha as 30 linhas. Então, se você quiser soltar mais de dois, provavelmente, tá? Provavelmente, isso aqui não é regra, mas provavelmente, este terceiro benefício vai ser menos desenvolvido.
E algo solto é melhor que não esteja lá. É melhor explicar de maneira exaustiva dos benefícios de colocar 3 e não explicar. Tá? Isso eu fiz analisando a banca Sebrae. Não tirei isso aqui do nada, não. Analisando a banca Sebrae. Então, por exemplo, gente, o que eu estava explicando. Peguei benefícios, é plural. Então, se eu for usar, por exemplo, City Câmeras, eu vou fazer um rascunho inteligente aqui, igual eu fiz, falando da sociedade civil e segurança pública. O que acontece? Vou até grifar de cor diferente. Nessa parte aqui, eu ia trazer a explicação do que seria a City Câmera. Nessa parte aqui, eu ia trazer o dado estatístico corroborando para minha tese, para minha explicação. Porque explicação dada é explicação com base em algo, com base em algum dado, com base em alguma lei, com base em algo justificável. E você já tem aqui um rascunho inteligente. Por quê? Porque quando você chegar lá na folha, você já escreve o tópico frasal, escreve-se de câmera e explica isso aqui posteriormente. Isso aqui, ó, facilita demais e poupa tempo, tá? Poupa tempo demais. Isso é rascunho inteligente, você facilitar a sua escrita, tá? Eu ensinei diversos exemplos como fazer isso lá na redação. Lá no curso de redação para Sebrae. Tá muito bem feito. Que vocês tiver interesse, vocês podem me chamar, que eu atendo vocês. Outro ponto, a gente falou de problemas. E por que eu não vou falar de medidas agora? Vou fazer uma palhinha aqui com vocês. Gente, quando o tópico da Sebrae pede, e eles pedem bastante, uma proposta de solução pede muito, é um tópico muito cobrado. Nem sempre nem sempre cai, mas é muito cobrado. Essas medidas, seja comigo, solução só é solução de um problema. Você não tem a solução de um benefício, de algo positivo. Você não vai solucionar algo positivo porque ali não existe um problema. Você vai solucionar problemas. Quando a CESP cobra para vocês uma medida de solução, é porque ela pediu anteriormente que você expunha algum problema ou alguns problemas. E sua proposta de solução vai versar sobre os problemas dito. Por que, professor? Porque pensa comigo. Estou falando da Lei Maria da Penha. Eu estou falando, por exemplo, que minha tese aqui, meu argumento é a respeito da falta de utilização das medidas protetivas de urgência. Essa é minha explicação de um problema da Lei Maria da Penha. Aí chega na conclusão, pede uma solução, eu vou responder, olha, deve haver, em parceria da mídia com a sociedade civil, programas de incentivação à população a diminuir a cultura patriarcalista que infere em, por exemplo, maiores número de crimes contra a mulher. Perceba, eu estou propondo uma solução para diminuir a cultura patriarcalista, mas eu não coloquei isso na minha redação. Eu não coloquei que isso era um problema. Você vai ter um problema no seu texto de sincronização, de alinhamento textual. Quando o corretor for analisar, ele vai pensar, tá, você expôs aqui uma solução, mas uma solução de algo que você não colocou como problema. Então você tem que ter esse pensamento. Eu vou colocar uma medida de solução, o que se eu anteriormente coloquei que isso era um problema. Tá? Tem esse pensamento sempre. Isso aqui é bem explicado no curso, tá? Exaustivamente. Então você tem esses pontos. E eu fiz a reação modelo, porque nada melhor vocês entenderem assim. Vamos lá. Introdução. Vou tomar uma água aqui. É o seguinte, no contexto social vigente, é notório o debate sobre o uso da tecnologia na segurança pública, uma vez que o aumento da ocorrência de crime no Brasil leva à necessidade de maior proteção estatal. Então ali eu coloquei ali uma frase inicial explicando o núcleo do meu tema, tá? Que seria segurança pública e tecnologia, que posteriormente vai ser desenvolvido. E agora, o que eu faço? Bem simples, eu coloco os tópicos na introdução. Nesse sentido, é necessário discorrer sobre os benefícios e os problemas trazidos pela tecnologia. Além disso, é importante demonstrar medidas para melhor utilização da tecnologia. Bem simples. Eu pego os tópicos e incorporo na introdução. Facilita demais. Você faz a introdução em 2 minutos. Rapidinho mesmo. Agora, o importante é isso aqui. Veja só. Esse conectivo aqui é conectivo aqui de introdução do parágrafo. Em primeira análise, em segunda análise, primeiramente, em primeiro plano. Tá? Tem essa noção. Em primeira análise, é importante salientar sobre os pontos positivos decorrentes da tecnologia. Nesse sentido, eu vou explicar, né, nesse sentido, os recursos tecnológicos facilitam na investigação criminal, o que possibilita a maior efetividade policial. Ou seja, ponto positivo é o quê? Maior efetividade policial. E agora o que eu faço? Eu vou exemplificar. Vou exemplificar como ocorre essa efetividade.
Dessa maneira, aqui é um conectivo, tá? Um marquei. Observa, por exemplo, que com o uso de drones é possível rastrear e filmar o modus operandi dos meliantes. Perfeito, expliquei aqui essa efetividade e coloquei um exemplo para corroborar com os benefícios. Outro benefício, aliás, continua, né? Possibilitando a ação policial de forma preventiva para que esse evento deixe de ocorrer. Expliquei, no caso, essa investigação. Ademais, o uso de recursos como a inteligência artificial e Big Data também se torna essencial. Aqui eu já coloquei só a sigla, por quê? Para economizar. Mas na hora da prova você escreve por extenso, inteligência artificial, e coloca em parênteses IA, depois você citar só IA, tá? Mas aqui eu já coloquei direto para poupar espaço. Então vamos lá. Ademais, o uso de recursos como inteligência artificial e Big Data também se torna essencial. Por que se torna essencial? Visto que possibilita o cruzamento de dados entre todos os bancos de dados policiais. E, assim, ou seja, portanto, a junção de informações para a localização de foragidos da justiça. Expliquei perfeitamente dois benefícios. Bem explicado. O que é IA? O que é Big Data? Como vai auxiliar nesse ponto? O que é essencial a esses recursos? Expliquei aqui, por exemplo, essa efetividade policial da investigação. Nada ficou solto. Vamos lá. E os problemas? Vamos lá. Coletivo de novo. É necessário discorrer sobre a diversidade da tecnologia. Nesse viés, ou seja, vou explicar. A depender do excesso da utilização desse instrumento, ou seja, o excesso da tecnologia, que pode ocorrer constrangimentos, tá? Os recursos tecnológicos podem infringir o direito à privacidade. Eu te falei com vocês. Tá, eles podem infringir? Pode. Explique mais essa relação. Me dê ali um caso que aconteça isso, por exemplo. Vou explicar. Desse modo, o intenso uso de equipamentos vigilantes pode causar a perda da intimidade individual, como ocorre na captura de imagens constrangedoras em situações que não há crime, invalidando tal medida. Ou seja, eu corroboro, olha, nesse caso aqui existe excesso porque não há crime. Existem apenas situações constrangedoras à vítima ali. Vou explicar mais um problema. Ademais, o jornal Folha de São Paulo, em 2020, trouxe uma matéria que a tecnologia policial estava sendo usada como ferramenta de coerção individual ao restringir a possibilidade de cidadãos usufruírem de seu direito de ir e vir em lugares com alta incidência criminosa. É que eu não falei no texto, mas aconteceu isso recentemente. E infelizmente isso acontece, tá? Isso não vai ser novidade, em situações que as câmeras são utilizadas de maneira, por exemplo, de coerção individual. Maneiras intimidatórias, tá? Pensa, gente, vai existir uma lei de abuso de autoridade porque existem pessoas, servidores públicos, que tendem a agir de maneira incorreta. Acontece. Nem todo mundo vai agir de maneira ética. A maioria, sim. A maioria dos servidores são éticos. Mas, infelizmente, existem alguns casos, tá? E aqui é importante o seguinte, que eu trouxe esse exemplo, expliquei e está relacionado aos problemas. Vamos para a conclusão. Urge, portanto, que as instituições policiais adotem medidas para utilizar a tecnologia de forma benéfica. Nesse sentido, as autoridades policiais, por que autoridade? Porque é o seguinte, eles pediram que as instituições policiais adotassem. Então, é autoridade policial. Devem agir em estrito cumprimento da lei, não se utilizando de medidas que possam infringir o direito à privacidade, a fim de que não incorram cidadãos em situações constrangedoras. Por que eu fiz essa proposta? Porque, gente, é o seguinte, eu fiz essa proposta porque que eu falei, olha, essas situações podem infringir o direito à intimidade. Então, por isso eu fiz essa proposta. Para o melhor uso dos policiais. E aqui você poderia falar que existem uns cursos profissionais dos policiais, para melhor qualificação, por exemplo, ao usar mecanismos tecnológicos para não incorrer em infringir, no caso, o direito à intimidade, de privacidade. Isso aí depende do seu conhecimento, tá bom? Ademais, outra proposta, porque eu coloquei dois problemas. Os equipamentos tecnológicos devem ser usados para investigação de crimes, como no caso do uso de drones, com o objetivo de facilitar a descoberta da autoria criminosa. E agora eu vou fazer um desfecho crítico. Como é esse desfecho crítico? Eu, por exemplo, usei a Constituição Federal, posso usar assim, olha, assim a sociedade poderá viver em situação harmoniosa de acordo com a Constituição Federal. É um desfecho crítico, bem simples. Vamos lá. Assim a sociedade poderá viver em harmonia, fora dos riscos causados pela tecnologia. É só um desfecho crítico bem simples, coisa mais fácil do seu texto. É importante que esteja, tá? O que a gente percebe aqui? Eu falo dos problemas e eu faço a solução. Então, por exemplo, tudo aqui é bem relacionado. Tudo aqui no texto não fica solto. Então, esse projeto aqui, eu vou gravar alguns vídeos, vou soltar aqui na página de alguns temas. Vai no meu Instagram, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Acesse o Instagram, acompanhe lá, siga, curta tudo, para você estar sempre a saber a respeito das postagens. E semana que vem eu vou fazer mais uma
aula a respeito de temas, e eu vou colocar lá uma enquete para vocês escolherem. Como é que funciona? Eu pego os temas mais possíveis de cair, tá? Os melhores temas possíveis de cair na sua prova, e vocês escolhem qual vocês preferem, tudo bem? E eu espero que vocês não só tenham aprendido a respeito desse tema, mas também sobre a estrutura. Caso vocês tenham mais conhecimento, vocês podem estar acessando meu curso. Eu tenho um curso completo para a Sebrasp. Estou com um projeto muito bom em diversos pontos, sem pegar todo o desenvolvimento da Sebrasp, os tópicos causais, relacionais, explicativos, interventivos, ou pede de impactos, explicando como deve ser feito, qual o pensamento, qual o raciocínio deve ser criado. Não é esqueleto, tá? É um raciocínio, é uma estrutura que eu passo para vocês em cada um desses tópicos. E, por exemplo, eu resolvi a prova da PRF em 2021, da PF, com essas estratégias. E foi muito fácil que eu resolvi ainda. Muito simples mesmo. E diversos outros pontos que eu fiz a gravação desse curso. Tá muito completo. Vocês vão gostar caso vocês tenham interesse. E vem também 5 correções analíticas feitas por mim. Meu nome é professor Fagundes. Eu encerro aqui essa aula. Pode ter certeza que esse conteúdo aqui está bem informado. Eu já fiz prova da Sebrasp, gabaritei a do ano passado, quando eu fiz o MP Ceará, a redação. Tenho conhecimento da Branca Sebrasp e veio aqui para facilitar. Gente, a redação da Sebrasp não é o terror. Não acredita nesse terrorismo que existe aí, tá? Dentre todas as mangas que existem de redação de concurso público, a Sebrasp tende a facilitar muito. Então vocês têm que pensar que a redação para a Sebrasp é algo que vai auxiliar e não dificultar. Mas assim, sem mais delongas, eu encerro minha aula aqui. Vão para o canal do Instagram. Vai ter enquete na sexta-feira, provavelmente, ou sábado, a respeito do tema da semana que vem. E vocês voltem, que semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Meu nome é professor Fagundes, espero que vocês tenham gostado e até mais.